Olá pessoal, tudo bem? A pedido de alguns inscritos, a aula de hoje é sobre equações do primeiro grau. As equações, elas são ferramentas muito poderosas na resolução de situações e problemas. Mas hoje nós vamos aprender alguns exemplos básicos de como resolver uma equação do primeiro grau. Então nós vamos começar com o primeiro exemplo. 4x mais 12 igual a zero. É uma equação do primeiro grau, por quê? Porque eu tenho uma letra, nesse caso essa letra é o x. Na matemática, essa letra nós chamamos de incógnita, por quê? Porque nós temos que encontrar o valor dela, então, como eu ainda não sei o valor, nós chamamos de incógnita. Mas no caso, esse x aqui, ele tem um expoente em cima dele. E no nosso caso, como numa equação do primeiro grau, esse expoente é o 1, mas ele não precisa aparecer. Se fosse expoente 2, nós teríamos uma equação do segundo grau. Mas no nosso caso aqui hoje é uma equação do primeiro grau. Então eu tenho uma incógnita que tem o expoente 1 e eu tenho também um sinal de igualdade que separa essa minha equação em dois membros. Primeiro membro antes do sinal de igual, segundo membro depois. Para eu encontrar o valor desta incógnita, desse x, eu tenho que deixar este x sozinho. Mas vejamos, eu tenho 4x, então, ou seja, 4 vezes x mais 12. Para eu deixar esse x sozinho, eu tenho que tirar esse mais 12 aqui. E a única maneira de eu tirar esse mais 12 é aplicando a operação inversa. Então, eu tenho 4x mais 12. A operação inversa mais 12 seria quem? Menos 12. Só que na equação, tudo que eu coloco no primeiro membro, que é antes do sinal de igual, eu tenho que colocar no segundo membro. Então, 0. Se eu coloquei o menos 12 aqui, eu vou colocar ele aqui também. Mas por que eu coloquei o menos 12? Para poder eliminar. Então, agora eu fiquei com 4x igual a 0 menos 12, menos 12. Eliminei e deixei o 4x sozinho. Só que o x ainda não está sozinho. Eu tenho 4x igual a menos 12. Qual é a operação inversa da minha multiplicação? A divisão. Então, eu vou aplicar a operação inversa aqui da multiplicação, a divisão. Então, eu vou dividir por 4. Só que na equação, tudo que eu acrescento no primeiro membro, eu acrescento no segundo também. Então, 4 dividido por 4, 1. No caso, sobrou quem? O x. Igual a menos 12 dividido por 4, menos 3. Encontrei o valor de x. Automaticamente resolvi a equação do primeiro grau. Então, nesta equação, qual é o valor de x? Menos 3. Você pode até substituir para ver se você acertou, né? Uma maneira de tirar a prova. Então, 4 vezes menos 3, menos 12, mais 12, 0. Mas, você também pode aplicar a operação inversa de uma maneira mais rápida, né? Vou utilizar o mesmo exemplo. Então, 4x mais 12 igual a 0. Então, você isola o 4x, que é igual... Algumas pessoas falam assim, o mais 12 é positivo aqui, vem para cá negativo. Na realidade, não é esse mais 12 que vem negativo, é a operação inversa dele. Então, eu isolo o 4x, que é igual a operação inversa do mais 12, menos 12. 4x igual a menos 12. Não deixei o x sozinho ainda, vou ter que deixar. Isolo o x, que é igual a menos 12. Qual a operação inversa da multiplicação? A divisão. Então, x igual a menos 12 dividido por 4. X é igual a menos 3. Então, quando você já estiver mais habituado a resolver, você já pode fazer de uma forma direta. Vamos agora a um segundo exemplo. Neste segundo exemplo, eu tenho sinal de igualdade, tenho x no primeiro membro e tenho x aqui no segundo membro também. Para eu encontrar o valor dessa incógnita x, eu tenho que isolar tudo que for de x no primeiro membro. Como que eu vou fazer isso? Utilizando mais uma vez a operação inversa. Então, 5x
já permanece aqui. Quem é a operação inversa do mais 2x? Porque como ele está aqui ó, na frente dele e não tem nada, significa que ele é um número positivo. Então a operação inversa do mais 2x será quem? Menos 2x, que é igual... Quem que ficou depois do igual que não tem x? O mais 3, então ele permanece. E esse menos 6 aqui? Esse menos 6, ele era negativo, né? Ou seja, qual vai ser a operação inversa do menos 6? Mais 6. Então, eu vou ter 5x menos 2x, 3x, que é igual a mais 3 com mais 6. Tenho 3, ganho 6, fiquei ao todo com mais 9. Então, nesse caso, 3x é igual a mais 9. E o x sozinho? X sozinho vai ser igual a mais 9. Qual é a operação inversa da minha multiplicação? A divisão. Então, x vai ser igual a mais 9 dividido por 3, mais 3 novamente. Então, nesse caso, nesta minha equação do primeiro grau, x também tem valor de 3. Aqui, quando você chega no 3x igual a 9, é a mesma coisa de você falar assim, ó, 3 xícaras custam R$9 e uma xícara sozinha. Então, uma xícara sozinha custaria R$3, tá? Você poderia até resolver agora aqui de uma forma direta, mas também pode aplicar a operação inversa. Vamos para um terceiro exemplo. Pessoal, nesse terceiro exemplo, eu tenho uma igualdade onde eu tenho frações. E agora, como resolver? Fácil também. Eu tenho uma igualdade onde eu tenho uma fração no primeiro membro e uma fração no segundo membro. Então, x mais 2 sobre 3 é igual a 2x mais 1 sobre 5. Quando eu tenho uma igualdade de frações, o que eu posso fazer para encontrar o valor do x? Eu posso aplicar uma multiplicação em x, ou seja, eu vou multiplicar este meu numerador com este denominador e este meu numerador com este denominador. Mas eu só posso fazer isso porque eu tenho uma igualdade aqui. Então, vai ficar como? 5 vezes x mais 2 igual a 3 vezes 2x mais 1. E agora eu vou aplicar a propriedade da distributiva. 5 vezes x, 5x. 5 vezes mais 2, mais 10. Igual 3 vezes 2x, 6x. 3 vezes mais 1, mais 3. Aí eu cheguei como no nosso segundo exemplo. Tenho 5x mais 10 igual a 6x mais 3. Tenho que deixar tudo que é o valor de x no primeiro membro. Então, eu tenho 5x. Quem é a operação inversa aqui do mais 6x? Como ele está sozinho, não tem nenhum sinal na frente, significa que ele é positivo. Então, a operação inversa do mais 6x menos 6x, que é igual a, permanece o mais 3. Quem é a operação inversa do mais 10? Menos 10. E agora eu resolvo. 5x menos 6x, tenho 5x, devo 6x. Vou lá, pago e ainda fico devendo x, que é igual mais 3 menos 10. Tenho 3, devo 10. Vou lá, pago e ainda fico devendo 7, menos 7. Você encontrou o valor de x? Ainda não, por quê? Porque ele está negativo. Então, quando isso acontecer, você vai multiplicar tudo isso daqui por menos 1. Então, menos com menos, mais x vezes 1, x, que é igual menos com menos, mais 7 vezes 1, 7. Agora sim, você encontrou o valor de x. Esses foram exemplos básicos para você começar a aplicar e poder resolver as equações do primeiro grau. Eu estarei fazendo alguns vídeos com alguns problemas, onde você deverá interpretar o problema, identificar os dados para ver se você pode ou não aplicar a equação do primeiro grau. Mas por hoje é só. Se você gostou,
clique em gostei. Até o próximo vídeo ou a próxima dúvida e muito obrigada!